Hoje o tema vai ser muito especial. Vamos falar de recados. Recados. Quais são os recados de Deus para quem está vivendo um tempo difícil na vida? O que é que Deus quer falar com você nesta manhã? Eu gostaria já de começar orando e pedindo a bênção do Pai sobre a nossa vida durante este dia e principalmente sobre esta meditação que faremos agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós todos os dias. E Tu és tão bem-vindo em nosso meio. Receba nesta manhã a honra, a glória, a adoração, o louvor. E pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco. O Senhor tem falado todos os dias e hoje não será diferente. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Sê conosco, Pai, sê conosco. Ajuda-nos, desvenda os nossos olhos. Nós queremos aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Amém. Bom dia a todos vocês. Bom dia, André Galindo, a Ângela Aguiar, Val Fernandes. Bom dia todos vocês que me acompanham tanto no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, quanto também aqueles que estão me acompanhando aqui pelo Instagram, Ronaldo Bezerra _. Bom, gente, o tema hoje é recados. Fala para mim, me responda, por favor, me responda nesta manhã de uma maneira objetiva, simples, objetiva. Diga para mim o seguinte: qual foi o melhor e o pior recado que você já recebeu? Você se lembra de algum recado que marcou você, que você não esperava? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, pode ser? Fala para mim qual foi o recado que você... Qual foi o melhor ou o pior recado que você já recebeu? Vamos lá, eu quero ler o que você vai escrever. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos lá, gente. Eu quero ler. A Aline disse: o melhor foi o meu batismo e o pior foi o falecimento do pai. A Vani disse: a morte do meu pai. A Débora disse que foi a melhor, a cura de um tumor cerebral. Nós acompanhamos você, amiga, isso aí, glória a Deus. Que meu pai estava com metástase, sem chance de sobreviver, disse a Sara. A Eliane disse: quando o médico falou que minha mãe faleceu, que dor. A morte da mãe. O batismo nas águas. A gravidez, disse a Meire, né? Que legal, que legal. Então fale para mim. Qual foi o melhor e o pior recado que você já recebeu? A Mônica disse: a melhor depois da salvação foi a gravidez e a pior foi a morte do meu irmão, meu pai e minha mãe. Ok, estou lendo aqui. O falecimento do meu sogro. O melhor foi o nascimento da Isabela, minha netinha. Estou lendo aqui. O melhor, que a Salete disse, a melhor notícia quando ela soube que seria avó. E a pior foi a morte do pai. Escreva para mim, você que está tanto no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, quanto aqui no Instagram, Ronaldo Bezerra _. Escreva para mim, para eu ler aqui. A morte do pai. Eu vejo que a maioria aqui, a pior notícia sempre está relacionado à perda de alguém, né? A morte de um parente, de um amigo, do pai, da mãe, enfim. A Glauce disse: a melhor foi a aprovação do concurso e a pior a enfermidade da mãe.
A Nelly disse o falecimento do meu marido. A Rose está perguntando, né? Qual é a pergunta? Qual foi a melhor e a pior notícia, recado, né? Qual foi o melhor ou pior recado que você já recebeu? A Ângela aqui no Facebook disse que a melhor notícia foi a gravidez e quando saiu a adoção da filha, e a pior notícia do acidente cerebral da minha mãe, disse ela. Qual foi o melhor e o pior recado que você já recebeu? Essa é a pergunta. A Maria disse que a pior foi a traição do marido há uns 25 anos atrás, e a melhor foi o perdão que Deus plantou no meu coração. E ele faleceu convertido. Que legal, Maria, que bom. Que ele, no final, pelo menos, da vida ele se converteu, né? E que bom que você perdoou. Excelente notícia. Triste a morte, mas houve perdão, houve restauração e salvação. É isso aí, amigos. Muito bom. Estou vendo aqui tudo o que vocês estão escrevendo. São muitos depoimentos aqui. E a gente acaba não conseguindo ler todos. Senão a gente vai ficar aqui o tempo todo lendo. E não vamos falar sobre o tema. Mas eu quero conversar com vocês sobre o tema de hoje, recados. Gente, hoje eu quero ler com você o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 3, 2 versículos eu vou ler, versículos 7 e 8. Você pode abrir comigo? Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, veja lá comigo, por favor. Olha só. Disse o Senhor, veja, quem está dizendo é o Senhor. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Grife aí na sua Bíblia, se você puder fazer isso, grife que é importante. Grifa aí. Tenho visto, tenho escutado, tá? O seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Então grifa aí na sua Bíblia, no versículo 7, pode grifar, tenho visto, tenho escutado, e depois no versículo 8 você grifa, desci para livrá-los. Grifou? Legal. Bom, gente, o livro de Êxodo conta a história dos israelitas, da saída dos israelitas do Egito e os anos em que eles viveram no deserto antes deles chegarem a Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. No livro de Êxodo nós encontramos também a história de Moisés, que foi um dos personagens mais conhecidos do Velho Testamento. Não é verdade? Moisés, ele nasceu numa época de grande perseguição, quando o povo hebreu era escravo na terra do Egito. E Moisés, ele foi o libertador, ele foi o legislador da nação de Israel. E nesse contexto aqui, do que nós acabamos de ler, depois você leia o capítulo com mais calma aí na sua casa, leia o capítulo todo, capítulo 3, nesse contexto, o povo de Israel estava cativo no Egito, debaixo do jugo de Faraó. E nesta situação, a angústia tomava conta do coração daquele povo. Aquele povo, gente, sofria muito. E eles viviam debaixo das ameaças de Faraó. Mas Deus revelou um projeto para libertar o povo das mãos de Faraó. Um projeto de salvação para eles. Havia uma promessa sim de Deus, de tirar o povo de Israel do Egito. Havia essa promessa. 40 anos se passaram. 40 anos. E um dia, quando Moisés estava cuidando das ovelhas, a gente entra agora no capítulo 3, Moisés estava cuidando das ovelhas no deserto.
Deus se revelou a ele de uma maneira muito especial. E Moisés ouve uma voz lhe chamando: Moisés, Moisés. Quando ele se vira, ele vê uma sarça ardendo no fogo. Só que essa sarça não se consumia. Era comum os arbustos secos se queimarem no deserto devido ao calor intenso. Isso é muito comum. Mas era milagre um arbusto não se consumir com fogo. Era comum pegar fogo, os arbustos secos, por causa do calor do deserto. O que não era comum é o arbusto não se consumir com fogo. Isso era um milagre. E aí, meus amigos, Deus chama Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Você vê como é que Deus fala com a gente. Ele nos conhece pelo nome, gente. É maravilhoso saber disso. Moisés, Moisés. Qual é o seu nome? Deus chama você nesta manhã pelo seu nome. E aí então Deus pede para Moisés tirar as sandálias dos pés. E Deus diz: tire as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Gente, tirar as sandálias dos pés era costume das culturas e religiões orientais, no sentido de reverência e respeito ao entrar nos lugares sagrados. Isso é um costume. Então Deus manifesta ali o seu propósito e comissiona Moisés. E Deus fala com Moisés e se revela a ele. E é justamente o versículo que a gente acabou de ler, eu vou ler outra vez. Agora é nesse momento que Deus se revela e diz: Moisés, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Eu queria destacar com vocês nesta manhã, meus amigos, 3 palavras do que Deus aqui está dizendo nesses versículos. Vi, ouvi e desci. Você quer anotar essas 3 palavras? Anote aí. 3 palavras importantíssimas no versículo 7 e 8. Deus está dizendo: eu vi Moisés, eu ouvi Moisés e eu desci Moisés. Eu pergunto para você aqui nesta manhã: você está sofrendo? Você está sofrendo? Como é que está a sua vida, hein? Você está sofrendo? Você tem esperado respostas diante das suas lutas, das suas dores, dos seus sofrimentos? Quais são os recados de Deus para quem está sofrendo? Você que está sofrendo nesta manhã, hoje é sexta-feira, voltaremos com a nossa live apenas na segunda-feira. Mas eu queria deixar esse recado de Deus para o seu coração. Deus tem recados importantes para você que está sofrendo. E eu queria deixar esses 3 recados importantes de Deus para você e para o seu coração. Qual é o primeiro recado que Deus está dando a você? Você que está enfrentando lutas, aflições, dores, muito sofrimento, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes com relação a uma dívida, uma questão financeira, com os filhos, ou no seu casamento, com a sua esposa, ou com o seu marido, enfim, alguma luta. Quais são os recados que Deus tem para você diante da dor e da luta que você está vivendo? Anote o primeiro recado de Deus. Deus está dizendo para você nesta manhã: eu vi a tua aflição. Você pode anotar isso? Eu vi a tua aflição. Você que está no Facebook e aqui também, no Instagram, anote isso. Deus está dizendo: eu vi a tua aflição. Gente, Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Veja, por cerca de 430 anos, gente, o povo de Israel ficou em escravidão no Egito. Mas o texto mostra que Deus viu o sofrimento do seu povo. E Deus sentiu as suas necessidades. Porque Deus sente, gente, as nossas dores. Quem sabe, depois de tantos anos de sofrimento, o povo de Israel até pensasse que Deus não estivesse vendo tudo o que eles estavam passando. Como acontece comigo e com você. Quando a gente está em sofrimento, às vezes a gente diz, acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Mas veja que Deus inicia a sua fala dizendo o seguinte: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Gente, foram muitos anos de sofrimentos, de humilhações, sabe? Anos de escravidão. Foram centenas de anos aquele povo vendo os inimigos zombando deles. E quantos ali já não tinham mais esperanças? Não é verdade? Famílias perdiam seus parentes cruelmente e nada era feito. Milhares se perguntavam: onde está o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Onde está o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Gente, o sofrimento daquele povo era grande. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Deus não abandonou o seu povo. Ele sempre chega a tempo para dar vitória. Seja qual for o deserto que hoje você está passando, está vivendo, o Senhor chega e atravessa esse deserto com você. Creia nesta manhã que você não está só. Você não está só. E Deus viu a aflição do seu povo e chegou para dar vitória a eles. Pode até estar demorando, sabia? Eu acredito, você vai falar, está demorando, eu até acredito nisso. Pode estar demorando, mas você precisa crer que Deus está te vendo e Ele vai chegar na hora certa para te dar a vitória. E quando Deus chega, gente, a noite vira dia. Quando Deus chega, da rocha jorra água. Quando Deus chega, do céu cai o maná. Quando Deus chega, o mar vira estrada para você passar. Quando Deus chega, Ele repreende o inimigo. Quando Deus chega, Ele quebra as correntes. Quando Deus chega, a tristeza vai embora e a alegria chega na sua vida. Amigos, Deus viu e está vendo a tua aflição. Você não precisa ficar desesperado, porque Deus está vendo. Os olhos do Senhor, lembre-se, é o que diz as Escrituras, você crê? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Talvez o nosso maior medo, quando nós passamos pelas dificuldades, pelos sofrimentos dessa vida, seja o medo de que Deus tenha nos abandonado. Talvez esse seja o nosso maior medo. Que Ele não esteja a par daquilo que está acontecendo, que Ele não esteja a par do que nós estamos passando. Mas o recado de Deus para você nesta manhã, para você que está sofrendo, é que Ele está vendo a tua dor. Verdadeiramente, gente, o Senhor é aquele que vê tudo. Deus vê todas as coisas e Ele está vendo a tua aflição. Salmo 33, 18, anote aí. Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, 18. Salmo 34, um capítulo depois. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Creia nisso. O primeiro recado de Deus para você nesta manhã: eu vi a tua aflição. Eu vi a tua aflição. Segundo recado. Anote. Segundo recado. Ouvi o seu clamor. O Senhor está dizendo, eu ouvi. Primeiro, eu vi. Segundo, eu ouvi o seu clamor. Gente, Deus ouve. Como é difícil, né, gente, não ter ninguém para a gente falar sobre as nossas dores. É difícil, não é? Passar pelos sofrimentos da vida em silêncio parece que dói mais. É muito mais doloroso do que quando a gente tem alguém para a gente compartilhar.
a nossa dor, alguém que possa nos ouvir e se compadecer de nós. E como é importante nós termos alguém com quem nós podemos dividir as nossas cargas. Inclusive isso é bíblico. Essa é a dinâmica da vida cristã. Ou seja, levai as cargas uns dos outros, disse o apóstolo Paulo. Essa é a dinâmica da vida cristã. É melhor serem dois do que um. Porque quando um está fraco, o outro que está forte pode ajudá-lo. A dinâmica da vida cristã é essa, é levar as cargas uns dos outros. O povo de Israel, gente, escravo, tinha todas as suas liberdades limitadas. A vida daquele povo, sabe o que era? Era trabalhar. Trabalhar, trabalhar e ser pressionado pelos violentos egípcios que controlavam cada passo daquele povo. Gente, era um grande e terrível sofrimento diário. Vocês conseguem imaginar isso? Mas os egípcios, uma coisa eles não podiam controlar. Eles podiam controlar qualquer outra coisa, mas uma coisa os egípcios não podiam controlar. Era a oração que o povo de Israel fazia a Deus. Isso eles não conseguiam controlar. Porque a Bíblia diz que o povo clamava. O povo se derramava perante Deus. O povo gritava ao Deus do céu, buscando a solução do grande problema que eles estavam enfrentando. E aí então, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. O recado de Deus foi: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Amigos, ver e ouvir são duas ações que demonstram a atenção de Deus. Ele está atento, sim, ao sofrimento dos seus filhos. E esse é mais um poderoso recado de Deus ao nosso coração. Deus disse para Moisés na sarça: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, Moisés. Eu ouvi o seu clamor. Gente, quantas vezes você tem clamado e a multidão não tem te ouvido? Quantas vezes você tem clamado e os teus amigos não ouvem? Os teus filhos não ouvem? O teu cônjuge não ouve? E parece que ninguém te ouve. Mas posso dizer algo a você? Não desista de clamar. Não desista de clamar. Deus, assim como ouviu o clamor dos hebreus, Ele também tem ouvido o teu clamor. Sabe aquela oração que você fez de madrugada? Sabe aquele clamor que você fez no seu grupo de oração? Sabe aquela oração em espírito que você fez no seu carro quando você estava dirigindo indo para o trabalho? Ou quando você estava no banheiro lá tomando banho e ninguém ouviu? Sabe essa oração? Quando você estava na cozinha fazendo a comida e você orou e ninguém ouviu? Sabe essa oração? Saiba que Deus ouviu. Ele ouviu o teu clamor. Ele sente o que você está sentindo. Ele sabe muito bem a dor da tua alma. Ele sabe. Gente, Deus ouviu o choro. Deus ouviu o clamor de Israel. E Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido o teu choro. Não tenha receio disso. Não pense que Deus não está olhando, porque Ele está olhando. As tuas lágrimas, elas tocam o coração de Deus. Deus acolhe as tuas lágrimas. E mais, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se tiver que chorar, chore mesmo. Não tenha medo de chorar. O conceito do mundo é diferente, porque o conceito do mundo é assim: homem que é homem não chora. Chorar é para os fracos. Não, isso é um conceito equivocado. E aí as pessoas tentam negar sentimentos que são verdadeiros. Elas tentam negar e elas não querem chorar, porque elas não querem mostrar e demonstrar suas limitações e fraquezas. Mas Jesus disse: bem-aventurados aqueles que choram, porque é quem chora que vai ser consolado. Então, se tiver que chorar, chore mesmo. Homens na Bíblia choraram. Vários homens choraram. Os profetas eram chorões. Pedro chorou o seu pecado. O próprio Jesus chorou.
Então chore, se tiver que chorar hoje, faça isso, porque Deus está olhando para você. Clame a Deus. O clamor é um grito de socorro, gente. Quando nós estamos em dificuldades, nós podemos gritar de socorro, clamar a Deus, e Ele ouvirá, e Ele agirá. O clamor, gente, é um ato de confiança em Deus. Você admite que você não consegue se salvar sozinho. E você é dependente de Deus, você depende totalmente dele. É um ato de confiança. Mas o clamor também é um ato de fé. Você não vê solução, mas você declara a sua fé em Deus para lhe salvar. E então Deus nesse momento age, e Ele traz salvação, amigos. Traz salvação. Salmo 50, versículo 15, anote. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim no dia da angústia, e eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E Jeremias 33, 3, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, o segundo recado de Deus para o seu coração nesta manhã, Deus está dizendo: eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o seu clamor. Terceiro recado, anote. Terceiro recado. Agora Deus está dizendo assim: desci para livrá-lo. Desci para livrá-lo. Você pode anotar isso? Vamos ver a turma lá. Anote aí: desci para livrá-lo. Turma do Facebook, animada. E a turma aqui também, do Instagram. Terceiro recado de Deus: desci para livrá-lo. Amigos, queridos, amigos, Deus conhece cada detalhe do teu sofrimento. Deus conhece cada dor. Deus conhece cada pensamento. Deus conhece cada angústia. Deus conhece cada ansiedade que está presente no teu coração. O salmista ficou maravilhado com o tamanho do poder de Deus, quando ele disse assim lá no Salmo 139, versículo 4. Quando o salmista disse: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Ele ficou maravilhado com o tamanho do poder de Deus. Sabe, gente, e saber disso nos dá segurança. E saber que o olhar de Deus está na nossa direção. Gente, o Pai está próximo. Ele está vendo, Ele está ouvindo, e Ele tem pleno conhecimento de tudo. Ele sabe das injustiças que você tem passado. Ele sabe dos males que você tem recebido. E Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Por isso você está assistido por Deus, mesmo em meio ao seu sofrimento. Você não está sozinho. E esse aqui é um poderoso recado de Deus que traz ao nosso coração esperança de sabermos que nós não estamos sozinhos. Veja, após Deus declarar os seus recados ao povo de Israel, Ele determina a sua atitude. No versículo 8 do texto, Ele diz: por isso eu desci. Eu vi, eu ouvi, e aí Ele tem uma ação. Eu desci, disse Deus, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, uma terra ampla, que mana leite e mel. Veja, Deus estava agindo, assim como Deus também está agindo na sua situação, no seu problema. Deus está agindo. Ainda que estivermos passando pelo sofrimento, pelo vale da sombra da morte, nós precisamos crer que Deus está agindo. Deus não está parado. Deus está trabalhando ao nosso favor o tempo todo e todo o tempo. Ele tem o melhor para nós. E a obra que Ele começou, amigos, Ele vai terminar. A obra que Ele começou, Ele vai acabar. Até a volta de Cristo Jesus.
O livramento virá, de uma forma ou de outra. Haverá livramento para a sua vida. O milagre vai acontecer do jeitinho que Deus planejou. O milagre vai acontecer do jeitinho que Ele prometeu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. E mais, não vai precisar da ajuda do homem. Não vai precisar da ajuda do homem. Sabe por quê? Porque basta uma só palavra do Senhor e tudo acontece, o milagre chega e a bênção se manifesta. E homem ou demônio algum pode impedir o agir de Deus. Nem homens, nem circunstâncias, nem demônios, seja o que for, pode impedir o agir de Deus. Ele socorrerá o seu povo e realizará milagres extraordinários, amigos, em nosso meio, como Ele fez com o povo de Israel na escravidão do Egito. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus disse ali para Moisés na sarça: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e agora eu desci para livrá-los. Creia hoje que Deus desceu com providência para a tua causa. Creia. Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia. E pode se levantar o espírito do inferno contra a sua vida, pode se levantar, mas maior é aquele que está com você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só Deus é capaz, gente, de mudar a sua história. Ele é quem faz o mar se abrir, Ele é quem faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. É Ele batiza com o Espírito Santo, Ele aumenta a nossa fé, Ele nos faz mais que vencedores. Aleluia por isso. Ele é o que faz os muros cair e nos deixa de pé. É Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Jeová Jiré, Deus provedor, o Senhor dos exércitos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que era, o que é e o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Senhor, o leão da tribo de Judá, o grande vencedor que faz maravilhas. Este é o nosso Deus. Por isso, não tem por que você se desesperar. Não tem. Porque Deus está te vendo, Deus está ouvindo você, e se necessário, Ele mesmo vai descer para pelejar por você. Você crê nisso? Eu quero, nessa conclusão agora, quero concluir para orar com você nesta manhã. Quero concluir para orar com você. Veja, você precisa saber o seguinte, algumas coisas. Quando conspirarem contra você, saiba o seguinte, tenha isso em mente a partir de hoje. Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele vem com providência. Quando lhe faltar o pão, você precisa saber que Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele vem com providência. Saiba o seguinte, que quando não acreditarem mais em você, quando não botarem mais fé em você, saiba que Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele vem com providência. Você crê nisso? Saiba também que quando alguém lhe preparar uma armadilha, Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele vem com providência. Saiba também, meu amigo, minha amiga, irmão querida, que quando você estiver desenganado pela medicina ou desenganada pela medicina, Deus está vendo, Deus está ouvindo e Ele vem com providência. Quando alguém abandonar você, quando alguém trair você e te abandonar, saiba que Deus está vendo, Ele está ouvindo e Ele vem com providência. Quando você estiver chorando, quando você estiver aflito, aflita, desesperado, desesperada, saiba que nessas horas o olhar de Deus está na sua direção. Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele vem com providência. E saiba que quando tudo parecer o fim, quando você diz assim, é o fim,
não tem mais o que fazer, acabou, saiba que nessa hora, Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Ele vem com providência. Guarde essas três coisas, essas três frases. Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus vem com providência. Você pode anotar essas três frases para você guardar aí para o final de semana? Toda vez que você estiver enfrentando uma situação difícil, que traga à sua mente estas verdades. E você diga a você mesmo: mas Deus está vendo, eu estou vivendo essa situação na minha vida, mas o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo o meu clamor, e o Senhor vem com providência. Ele não desistiu de você. Egito não é o teu lugar. Por isso, entrega a tua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Deus vai adiante de você, despedaçando, quebrando, afundando, levantando, guerreando, comprando a tua briga, para você, no final, cantar o hino da vitória, porque Ele já viu, Ele já ouviu e Ele já desceu. Deus está sempre atento. Saiba que Deus está interessado em seus filhos e sempre age em favor deles. E eu quero terminar aqui esta nossa ministração citando o Salmo 121. Quero citar esse salmo eu coloquei uma música minha no início, né, para vocês ouvirem. A música do Salmo 121 que eu compus. O Senhor me livrará é o nome da música. Você inclusive pode encontrar nas plataformas digitais. Essa música faz parte do meu CD Eu Sou Livre. E diante de um problema que eu tive no ano de 2006, quando eu fui assaltado, essa música o Senhor me deu. E naquele momento que eu sofri aquele assalto, eu pude entender que Deus vê, Deus ouve e Ele desce com providência. Que foi o que aconteceu comigo naquele momento. E outros episódios também na minha vida. Eu quero terminar citando esse salmo. O salmista diz no Salmo 121, anote: eleva os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. O Senhor lhe protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Salmo 121, leia depois. O Senhor vê, o Senhor ouve e Ele desce com providência. Essas três coisas, guarde no seu coração. Guarde no seu coração. Porque o Senhor vê, o Senhor ouve e o Senhor desce com providência. Você crê nesta verdade? Quantos creem nesta verdade aqui? Qual é a situação que você precisa de oração? Você pode escrever para mim? Escreva aqui rapidinho para eu orar por você. Qual é o motivo de oração? Deixa eu ver. Coloque aí no Facebook, a turma do Facebook e a turma aqui do Instagram. Facebook é o Ronaldo Bezerra Oficial. O Instagram, Ronaldo Bezerra Underline. Coloque aí para mim, por favor. Qual é o motivo? O que é que você precisa? Olha lá, o pessoal está colocando aqui: família, emprego, área da saúde, as dívidas. Você precisa de oração? Fale para mim. Eu quero orar para você. O Reginaldo Fusato, meu amigo querido, lá no Facebook, disse projeto profissional. Você precisa de uma oração para qual área da sua vida? A Mônica disse todas as áreas. A Jaque disse saúde, família. Vamos lá, estou lendo aqui. O Gustavo Ortiz disse a saúde do meu tio. Saúde.
O marido faleceu em fevereiro e meu irmão faleceu em junho. Que dor, minha querida Elisama. Elisa Mariana, né? Elisa Mariana. Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo porque eu quero orar por vocês. A Denise disse lá no Facebook: o filho perdoar o pai. A Edna colocou: meu irmão Silvio internado, entubado com Covid, há 31 dias na UTI. Uau! Mateus disse: libertação, emprego, família. Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Você precisa de uma oração? Eu quero orar por você nessa sexta-feira. Nós vamos voltar na segunda-feira às 10 horas da manhã. Mas eu quero, nesta última live dessa semana aqui, eu quero orar por você. Por situações específicas. Eu estou lendo aqui todos vocês. Escrevam mesmo para que eu possa ler uma causa na justiça, todas as áreas da minha família. Enfim, vai lá, escrevam mesmo para que a gente apresente isso diante de Deus. Nós vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor nesta manhã. Nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida. Se você puder ficar nesse restinho de tempo aqui na live, fique conosco, para que você também receba essa oração. Para que você receba esta oração. Vai ser muito importante esse tempo que nós vamos ter de oração. Vi, ouvi e desci, diz o Senhor. Eu vi a sua aflição, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo. Pai, eu quero orar nesta manhã e apresentar diante de Ti todos esses pedidos, todos esses, alguns que eu consegui citar, outros que não consegui citar, mas o Senhor está lendo, porque o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está vendo tudo aquilo que os meus irmãos estão escrevendo, as aflições, as angústias, os problemas, as circunstâncias difíceis da vida. Pai, o Senhor é aquele que vê todas as coisas, como nós aprendemos nesta manhã. O Senhor vê, mas o Senhor não apenas vê, como o Senhor também ouve. O Senhor está ouvindo o nosso clamor, e eu tenho certeza que esses irmãos que estão me acompanhando estão clamando a Ti. O Senhor está ouvindo a oração deles. O Senhor ouve as nossas orações, mas o Senhor vê, ouve e também traz respostas. E nós sabemos que o recado que o Senhor tem para nós nesta manhã é recado bom, é mensagem boa, é boas novas, boas notícias de livramentos. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por cada um deles que estão vivendo estas tristezas e angústias. Que o Senhor toque cada um deles, que o Senhor restaure a vida de cada um deles. Senhor, tantas áreas que eles colocaram, a vida profissional, o emprego, na saúde, Senhor, a perda de um ente querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha com providência, Senhor, nessa hora, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo restauração. Pai amado, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por cada um deles, Pai amado. Gente querida que está vivendo dias difíceis, problemas, circunstâncias difíceis, mas o Senhor está vendo, como o Senhor disse a Moisés, o Senhor está nos dizendo hoje: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu estou descendo hoje para livrá-los. Que haja livramentos, Pai amado, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, como diz o Salmo 121 que nós lemos aqui, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Pai amado, em nome de Jesus, nosso socorro vem de Ti. O socorro vem do Senhor, é o Senhor que pode curar toda enfermidade agora, todo câncer, toda malignidade, é o Senhor que pode curar. Nós repreendemos todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, oramos pela amiga Joyce, que está vivendo um tempo difícil com câncer. Pai amado, Senhor, intervenha, Senhor, até mesmo aqueles que estão vivendo essa crise, esse problema com câncer,
na sua saúde, ou então em algum familiar, Pai. Entre com providência hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando de um emprego, Senhor, abra as portas, Pai amado. Abra as portas, que não haja nenhuma necessidade para o teu povo, que o Senhor supra todas as necessidades dos meus irmãos, que nada lhes falte, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre a vida deles, Pai, que o teu renovo esteja sobre a vida deles, Pai amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, crendo que o Senhor vai realizar infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos imaginando. O Senhor é um Deus de surpresas, o Senhor faz milagres, o Senhor realiza milagres, maravilhas, prodígios. Nós cremos nisso. Nós cremos que nesta manhã o Senhor está com a tua mão amorosa sobre a vida de cada um dos meus irmãos, guardando, enviando paz, enviando cura, dando respostas, dando recados aos meus irmãos. Oh Pai amado, em nome de Jesus, eu creio, e nós vamos ainda escutar, nós vamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor está realizando, os testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, Pai amado, na vida dos meus irmãos. Oh Pai, cubra os meus irmãos neste final de semana, que eles sejam cobertos pelo teu amor. Guarda em todas as áreas da vida. Guarda, Senhor. Protege, Pai, livra do mal. Em nome de Jesus, eu oro, eu me coloco na brecha, Senhor, em favor dos meus irmãos, crendo que o Senhor vai trazer livramentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para o teu louvor eu oro, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém.